Boa noite, doutores, tudo tranquilo? Vamos aqui retornando uma aulinha de números inteiros, tá? Para quem já viu, vamos dar uma recapitulada, e para quem não viu, eu acho que é um conteúdo assim de início, para quem nunca viu mesmo, né? É um pouquinho diferente, tá? Porque nós estamos acostumados com os números naturais e a gente vai ver os números inteiros, que é uma coisa um pouco inversa. Ok? Então vamos lá, doutores. Temos aqui a reta numérica. A reta numérica que nós conhecemos, que advém de quê? Dos números naturais, tá? Os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até o infinito. A reticências aqui que vocês conseguem ver é justamente isso, né? Ela diz que aqui nós vamos até o infinito. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o quadro para ficar melhor para vocês. Eu vou dar uma sumidinha. Quando for comentar alguma coisa, eu retorno, ok? Então, ó, nós temos aqui a reta numérica, tá? A reta numérica, ela é representada aqui neste caso pelos números naturais, cada um de uma unidade, tá? Cada um possui uma unidade, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vamos até o infinito. Essa setinha diz que não tem fim, né? Não tem fim. À direita nós vamos até o infinito, ok? Temos a origem no número 0 e vamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Esse é o número padrão que nós já conhecemos, né? Que nós estamos acostumados a calcular, tá? E a partir de agora nós vamos conhecer um outro conjunto de números. Esses são os números naturais aí que vocês estão vendo, que vêm da natureza, tem origem na natureza, na contagem, né? E a partir de agora nós vamos dar uma olhadinha nos números inteiros, tá? Aqui nós temos o quê? Uma representação numérica, que até agora nós tínhamos visto o quê? Nós tínhamos justamente a origem aqui, né? Nos números inteiros, nós temos a origem no 0 e do lado direito nós temos os números inteiros. São justamente 1, 2, 3, 4, 5 e vamos até o infinito. Por isso que usamos aquela reticências no conjunto dos números naturais, tá? Então, aqui nós temos agora, ó, esta reta, como diz aqui, tá? É feita também agora para representar os números negativos. No sentido positivo, nós temos o sentido da esquerda para direita, da esquerda para direita, sentido positivo. E agora nós temos o sentido negativo, que é da direita para esquerda. E como a gente representa da mesma forma que a gente tem aqui mais um, do lado esquerdo nós vamos ter o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim até o infinito. Aqui também nós não temos fim, tá? Não temos fim. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma reta numérica em que nós temos além do sentido positivo, temos o sentido negativo e cada um, ó, tem um espaço de uma unidade, tanto para a direita, no sentido positivo, quanto para a esquerda, no sentido negativo. Então, vamos supor, nós temos um bonequinho aqui, tá? Nós temos um bonequinho aqui que ele vai se movimentar. Nós temos um bonequinho aqui, ó, que ele vai se movimentar. Se eu digo, vamos supor que cada passo, que um desse é um passo dele, eu digo, movimente-se 3 posições no sentido positivo. Ele está aqui, então ele vem 1, 2, 3. Então o bonequinho vai ficar aqui, ó, sentido positivo. Ele vai se movimentar para o lado direito. E se eu disser 3 passos, 3 movimentos no sentido negativo? 1, 2, 3, ele vai parar aqui, ó, em cima. Sendo que no sentido negativo, ele vai se movimentar da direita para a esquerda.
ambos independente do sentido, ele moveu quanto? Independente do sentido, ele moveu quanto? 3 posições. Independente do sentido aqui, ele também moveu 3 posições. Então, o espaço percorrido, ele saiu deste ponto e veio até aqui, foram 3 posições. E ele saiu deste ponto e veio até aqui, também andou 3 posições, independente se aqui está positivo ou negativo. Ele percorreu o mesmo espaço. O que mudou aqui foi o sentido. Ele aqui movimentou-se para o lado direito e aqui ele movimentou-se para o lado esquerdo. Ok? Então aqui, ó, o que é o conjunto dos números inteiros? Ele é o conjunto dos números naturais, que era aqui, ó. Aqui nós temos o quê? O conjunto dos números naturais. E agora nós temos um sentido negativo para ele, ó. Nós temos aqui agora o infinito também no sentido negativo. Então, aqui, quem são esses números? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É justamente o quê? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e vai até o infinito. Sendo que nós estamos acostumados a utilizar esse tipo aqui de número. 1, 2, 3, 4, 5. E não, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Mas esse número aqui representa o quê? Estes números. Eles são positivos, enquanto esses são negativos. Então, se eu escrevo 3, é a mesma coisa de estar escrevendo o quê? Mais 3. Então, quando eu for escrever 3, eu não preciso colocar mais 3. Nós fazemos uma soma. 3 mais 2. Ela é igual a quê? 5, tá? A gente só coloca esse outro sinal para diferenciar ele do mais do menos. Mas aqui também tem um mais e aqui também tem um mais, sendo que nós não usamos normalmente esses dois sinais. Então, 3 mais 2 é a mesma coisa que o quê? Mais 3 mais 2, que é igual a mais 5. Eu disse o quê? Que ele está nessa posição. Olha só, o bonequinho agora. O bonequinho estava o quê? Nesta posição, ó, ele saiu aqui, tá? Andou 2 posições para o lado direito, depois andou mais 3 posições para o lado direito. Ó, uma posição, 2 posições, tá? E aqui, ó, do 2 para o 3 é o quê? Mais uma posição, 2 posições, 3 posições. Então, ele andou o quê? 2 posições e 3 posições. Mais 2, mais 3 é igual a quanto? Mais 5, que é justamente onde ele está. Da mesma forma aqui, ó, ele saiu e andou o quê? Vamos lá, andou esse pedacinho aqui, menos 2 posições. Depois ele andou o quê? Daqui para cá, ele andou menos 3 posições. Então, ao total, ele andou quanto? Menos 2 posições, menos 3 posições. Ele andou isso aqui, ó. Esse total aqui. Ele andou o quê? Menos 5 posições. Ok? Então, ele andou menos 5 posições. O espaço que ele percorreu foi a mesma coisa. Ele andou o quê? Menos 5 posições. E aqui ele também andou 5 posições. Percorreu o mesmo espaço. Só mais uma coisa para a gente dar uma olhada aqui, ó. Bem interessante em relação a isso. Muito interessante em relação a isso. Deixe-me apagar essas coisas. Olha só isso. O bonequinho estava em 0, certo? Ele andou menos 3. Então, ele andou 3 posições para o lado esquerdo. Saiu daqui e andou aqui, certo? Depois, ele andou o quê? Mais 2 posições. Mas, ó, está positivo. Então, essa posição que ele andou, ó, ele andou quanto? 1, 2, 3 posições, ó. Daqui para cá, 1, 2, 3 posições. Então, ele parou em quanto? Menos 3. Mas depois ele andou mais 2. Mais 2 é o quê? Sentido positivo. Então, ele saiu daqui e andou o quê? Ó? Uma posição, 2 posições. Então, ele veio 1, 2 posições. Ele parou aqui. Quem é aqui?
Menos 1. Quem é ali? Menos 1. Então, como é que a gente quer dizer isso? Que menos 3 mais 2 é igual a quê? Menos 1. Depois nós vamos aprender a fazer esse tipo de cálculo, certo? Então, aqui, o que é que nós temos que pegar? Sentido positivo e sentido negativo, certo? Sentido positivo e sentido negativo da reta numérica, ok? E aqui, ó, observa, perceba que menos 4, tá aqui, ó, menos 4, ele é um elemento, menos 4, ele é um elemento dos inteiros, mas não é elemento dos naturais, porque os naturais são o quê? Os naturais são esses conjuntos aqui, ó. São só os positivos. Menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. E representamos isso por menos 4 pertence a Z, que Z é o conjunto dos números inteiros. Mas menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais, que são só esses aqui, ó. Tá? Então, menos 4 não pertence. Pertence a isso. E quando eu quero negar que pertence, eu só corto o pertence, diz não pertence. Então, quer dizer que o 4 agora, nós estamos vendo o quê? Menos 4. E o 4? O 4 pertence, tá? O 4, ele pertence ao grupo dos números inteiros e também o 4 pertence ao grupo dos números naturais. Ok? Ó, o 4 tanto pertence ao grupo dos números inteiros, que é tudo isso, e o grupo dos números naturais também, que é só os positivos. Ok? Legal isso, hein? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Matemática é vida, matemática é tudo. Matemática é melhor do que Coca-Cola. Nem tanto, professor, nem tanto. Ó, analise um trecho da reta numérica, certo? Vamos lá. Aqui está a reta numérica. Então, o que é que nós temos? Vamos dar uma lida aqui. Só olha a reta numérica, temos a origem aonde? Aqui, certo? Ó, o 0 é o ponto O, que é a origem da reta. Então, vamos lá. Copie esse trecho da reta numérica no caderno e complete, tá? Então, vamos lá. Qual número o ponto E representa? Então, que número nós temos aqui? Vamos lá? Aqui é 0. Olha só primeiro para esse lado. Aqui é 0. Aqui é quanto? Não é 1. Aqui é o quê? Mais 5. Se aqui é mais 5, ó, cada espaçamento desse é mais 5. Então, aqui eu tenho quanto? Mais 10. Aqui eu tenho quanto? Mais 15. Então, ó, faz o seguinte, dá um pause aí, tenta responder a questão, depois você dá play e volta, ok? Vai lá, detona. Então, vamos lá. Se você voltou depois do pause, então vamos lá. Mais 15. E daqui para cá, nós temos o quê? Mais 20. Daqui para cá, mais 25. Beleza, então o número é, quem é? Aqui eu tenho o quê? 5, menos 5, menos 10. Então, menos é o quê? Menos 15. Por quê? Porque ele está no sentido direita para esquerda, que é o sentido negativo. Ótimo! Marque na reta numérica que você representou a letra P no ponto correspondente ao número mais 20. Opa, já vimos aqui, né? Ó, mais 5, mais 10, mais 15, mais 20. Então, aqui é o quê? Ponto P. Se você acertou, coloca um Czão assim, ó, que ser bonito. Coloca um Czão de acertei e passa para a próxima. Vamos lá. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Isso aqui é tranquilo. Módulo ou valor absoluto, certo? O que é que você vai entender por módulo ou valor absoluto? Sempre é positivo, tá? Sempre é positivo. Olha essa reta aqui. Da mesma jeito que a gente fez lá, eu tenho partindo do 0, ó, mais 1, mais 2, certo? Partindo do 0 eu tenho o quê? Mais 1, mais 2. Andei quanto daqui para cá? Como está aqui escrito, ó, 2 unidades, não é? 2 unidades. E daqui para cá? 1, 2. Andei quanto? 2 unidades também, né? Então, esse espaço daqui quanto daqui tem o mesmo tamanho. Sendo que aqui tem um sentido positivo, aqui tem um sentido negativo. Mas eles têm o mesmo tamanho, 2 unidades, tá? Então, o que é o módulo? O módulo é simplesmente isso, ó. É você calcular
como se fosse quantas unidades você andou. Então, o módulo ele é representado por isso aqui, ó, essas duas barras. Então, quem é o módulo de 5? E é sempre o valor positivo. Tá? Deixa eu mudar aqui a caneta para preto. Quem é o módulo de 5? É o próprio 5. Aqui é quem? Se não boto sinal, quem é? Se eu não coloco sinal, quem é aqui? Mais. E aqui também é mais. Quem é o módulo de menos 3? Sempre é positivo. O módulo de menos 3 é 3 ou mais 3, que é a mesma coisa. Então é isso, meus amigos. Quem é o módulo de 2? De mais 2? É o próprio 2 ou mais 2, como você quiser. Quem é o módulo de menos 8? Sempre é positivo. É igual a 8. Essa é a melhor forma de fazer. Módulo, coloca na cabeça módulo, ou valor absoluto. Módulo sempre é positivo. Ok? Sempre é positivo. Então vamos lá. Quem é o módulo de menos 2? É o próprio 2. Quem é o módulo do 100? De mais 100 é o próprio 100. Quem é o módulo de menos 100? É o próprio 100. Então está correto você dizer que o módulo, olha só, o módulo de 100, que é mais 100, ou 100, é igual ao módulo de menos 100. Correto? Corretíssimo, ó. Né? 100 e 100. Então o módulo é igual ao outro. Que é o módulo de menos 9? Próprio 9. Que é o módulo de mais 5? Próprio 5. E que é o módulo de menos 11? É o próprio 11. Simples assim. Simples assim. Então você pode dizer que é simples assim. Ok? Isso mesmo. Vamos para a próxima. Números opostos ou simétricos. Esse também é muito tranquilo. Graças a Deus que número inteiro assim é muito tranquilo. Só a gente vai ter que prestar um pouco mais atenção quando a gente for fazer soma e subtração, tá? Deles. Tem umas regrinhas. Mas números opostos ou simétricos. Em qualquer reta numérica, com números positivos e números negativos, temos uma simetria central em relação à origem. Que é a origem aqui? Esse ponto O, que é o 0. Então, ó, quem é o número simétrico a menos 1 é o próprio 1. Por quê? Porque ele está na mesma distância. Ó. Mesma distância. Tá? Quem é o simétrico de menos 2 é o próprio 2. Está na mesma distância em relação à origem. Ó. 2 e 2. Quem é o simétrico de mais 2? É menos 2. E quem é o simétrico de menos 2? É mais 2. 1 é simétrico em relação ao outro. E de 3? Ó, essa distância aqui até a origem. E essa distância aqui até a origem, ó, 3 e 3 aqui no meio. Então, temos a mesma distância, essa distância e essa distância. Então, quem é o simétrico de menos 3? 3. Quem é o simétrico de 4? Menos 4. E quem é o simétrico de menos 4? 4. Então, lá e low, ó. Aqui, ó, o simétrico de menos 4 é o próprio 4. E o simétrico de 4? Menos 4. Quem é o simétrico de menos 7? É o próprio 7. É como se nós invertêssemos o sinal. Simples assim. É só para dizer que existe uma simetria central. Ok, doutores? Só isso. Simetria central, tá? Então, ó, indique e registre no caderno o oposto ou simétrico, aqui está faltando, de cada número. Quem é o simétrico de mais 56? É o menos 56. Vamos lá, doutores. Dá um pause aí. Já houve a explicação, dá um pause, faz esse exercício no caderno e retorna, ok? Vai lá. Para quem retornou, vamos continuar a correção. Quem é o simétrico de menos 19 é o próprio 19. Quem é o simétrico de menos 11 é o próprio 11, ou mais 19, como queiram. Quem é o simétrico de mais 20? Menos 20. A gente só faz inverter o sinal. De 50, menos 150. De mais 150, menos 150. De menos 203, 203 ou mais 203. De menos 59 é o próprio 59. De mais 30 é o próprio menos 30. E de menos 44 é o próprio mais 40.
Mais uma vez, damos um ok para todos aqueles que acertaram e os meus parabéns. Vamos que vamos. Será que chegamos ao final disto? Sim. Então depois vamos para a próxima aula. Agora tivemos a introdução, tá? De números simétricos. Tivemos a introdução de números simétricos. Na próxima aula a gente volta dando continuidade a esses assuntos. Então a partir de agora vocês já sabem o que são números simétricos. Olha, números inteiros, tá? A última matéria sim é que foi número simétrico. Então agora vocês já sabem o que é números inteiros, quais são os conjuntos de números inteiros e o que eles significam. Ok? Nada de complicado. Então sucesso a todos, vamos que vamos e é isso aí. Valeu!